aí a minha amiga Neide, ela coloca assim: é isso. Transtorno de personalidade dependente. Vivi isso. É difícil. Um sentimento tão horrível como a relação tóxica. Eu diria, sabe, Neide, que o transtorno de personalidade dependente, ele é um dos labirintos mais insidiosos, sinuosos, e pelos quais uma pessoa emocionalmente pode acabar se perdendo para ela se posicionar dentro de uma relação. Isso porque, como ela tem muita dificuldade de constatar isso como configuração dos seus afetos, ela está sempre ludibriando a si mesma de que existe supostamente alguma razão que justifique o fato de ela promover a manutenção dela no inferno. Racionalmente, essa razão, ela nunca se estabelece como tal. Mas para ela, vira uma espécie de estrela guia para ela conseguir contornar o próprio desconforto da consciência, para ela não assumir o quanto que ela está dependente, e a doença dela é enxergar a relação dela como a sua necessidade, ainda que aquilo faça mal. É um pouco da dinâmica da psicologia do adicto. O adicto, pelo menos o mais consciencioso, ele sabe que a química o prejudica, mas ele só não sabe viver sem aquela química. Então isso gera um curto-circuito de consciência tão grande dentro dele que gera angústia. E aí o sujeito, para contornar a própria angústia, ele precisa criar subterfúgios de razões que extrapola a própria racionalidade daquilo que pela análise simples do bom senso ela constata na relação, mas são subterfúgios que viram ilhas de fuga dentro do próprio sujeito para ele mesmo justificar a permanência dele numa relação que está notoriamente desgastando, inferiorizando, intoxicando, ou na melhor das hipóteses, né, estagnando a vida da pessoa, estagnando, parando. Não vai para trás, mas também não vai para frente. Estagnou, né? E se a pessoa, então, conforme estávamos dizendo anteriormente, não tem um respaldo da observação e da consideração dos observadores externos, então a pessoa fica meio que trancafiada, com dificuldade de forjar dentro de si uma intensidade emocional que conduza ela para uma decisão. E está aqui um outro ponto labiríntico relativo a término de relacionamento. Nós somos seres altamente pulsionais. A gente dificilmente se permite treinar o funcionamento psicocognitivo na direção de tomar decisões não necessariamente patrocinado pelo ímpeto do sentimento, mas pelo significado que existe na consciência. Isso daí, meus amigos, até eu me incluo, ok? Isso é um desafio para todos nós. E é nessa direção que eu fico tentando me treinar o tempo todo, mas eu quero trazer esse ponto aqui também para as nossas considerações. Porque, assim como eu estava falando no início, que tem gente que só se permite relacionar quando ela se sente apaixonada, porque como a paixão, ela confere para a pessoa uma sensação de certeza,
e que momentaneamente coloca em suspenso as dúvidas, as inseguranças e os questionamentos, aí a pessoa decide pelo início de uma relação, ainda que depois ela se veja caindo numa cilada. Mas ela pelo menos decide por conta da presença da intensidade do sentimento, que é na maioria das vezes aquilo que a gente espera se estabelecer como conjuntura afetiva interna para a gente então tomar as decisões, porque dificilmente ou quase nunca nós tomamos decisões baseados naquilo que eu chamo de uma atitude em fé. Uma decisão baseada numa atitude em fé é uma decisão que não é patrocinada pelo sentimento. Ela é capitaneada pelo significado e pela decisão do sujeito acreditar naquele significado. Olha, por todas as coisas que eu já vivi, que eu vejo, pelas predisposições e os elementos que eu vejo presente na trama, eu decido acreditar que existe algo melhor para mim e aqui eu não vou ficar. Olha, não adianta, meus amigos, que não se vai encontrar intensidade emocional para dar sustentação a esse tipo de decisão a longo prazo, principalmente em se tratando de um relacionamento de longo prazo, que se transcorreu no longo prazo. Porque a alma se conecta, então todo término, registrem isso, meus amigos, todo término de relacionamento, por mais terminado que de fato ele esteja, dependendo do tempo decorrido, dependendo da história que foi vivida. Olha, meus amigos, até as histórias mais escabrosas, daquelas que foram alvo de violência, de traições e de toda sorte de malignidades, até essas, quando são finalizadas, a pessoa que está finalizando, ela finaliza com uma certa cota de dúvida, com uma certa cota de insegurança. Se a gente for analisar a situação do ponto de vista da sensação, até nesses relacionamentos cuja necessidade do término é mais escrachada, ela obtém uma aprovação mais generalizada dos observadores externos, até essa estará passível de sensações de dúvida e de insegurança por aquele que estiver pleiteando o término, por aquele que estiver conduzindo o término. E Felipe, mas por que são assim as coisas? Porque assim é a alma. A alma é assim. A alma, ela é ambivalente. E o que é a ambivalência? A ambivalência é a coexistência na nossa subjetividade dos opostos entre si. A segurança e a insegurança estão aqui, a certeza e a dúvida estão aqui, a bondade e a maldade estão aqui, a alegria e a tristeza estão aqui. São forças difusas, mas que mesmo na sua contrariedade e oposição, elas coexistem como tendência e como potencial de vir a ser na nossa subjetividade. Portanto, não se surpreenda se mesmo diante dos cenários mais óbvios, você desfrutar um sentimento de contradição. De contradição. E olha, isso em todos os níveis e esferas da vida. Felipe, você acredita que eu sempre busquei aquela promoção? Sempre busquei. Quando eu consegui, eu fiquei triste. Felipe, você acredita que aquela pessoa que eu sempre quis sair com ela, sempre admirei, quando ela finalmente me deu atenção, passou o meu interesse por ela? Olha, esses níveis, né, de contradições, de subtezas, de reviravoltas no nosso modo sensorial, isso não é anormal, isso não é patológico, isso é a alma. Só que como nós somos pessoas muito pouco conscienciosas e tremendamente
almáticas, ou seja, puncionais, a gente só quer tomar decisões quando houver a força de uma intensidade afetiva dentro da gente. E aí, no caso referente a término de relacionamento, é como uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo para mim: Felipe, olha, você pode ter certeza que eu vou terminar. De uma certa forma, eu posso até te dizer que eu já terminei. Aqui no meu coração eu já terminei. Mas para eu ir lá tomar uma decisão, eu estou esperando ele me deixar com raiva. Ok? Ele me deixar com raiva. Porque quando ele pisar ali na bola, que ele fizer uma situação e vira uma raiva, que vira e mexe me vem, aí, Felipe, vai ser o momento que eu vou terminar. O que essa pessoa ela está pleiteando nessa situação? Ela está tentando estabelecer a concretização de uma decisão que conscientemente ela entendeu que precisa tomar, mas está aguardando o respaldo do sentimento para patrocinar aquela decisão. Por que geralmente eu desanimo esse tipo de iniciativa? Porque num momento de raiva, num ímpeto de raiva, todos nós somos capazes de pleitear uma separação. Mas essa raiva, ou pelo menos na expressão do seu ímpeto, ela não dura para sempre. E se for o caso de uma relação de longo prazo, eu te pergunto, como é que você dá sustentação à decisão? Ah, não, Felipe, mas aí depois eu já estou separado. E a ambivalência da alma? Principalmente num momento de raiva, onde, patrocinados por um determinado ímpeto, o nosso juízo consciente geralmente diminui. E aí a gente fica mais propensos a exageros, a crises de fúria. E aí esse tipo de movimento ainda gera na gente a contrapartida da culpa. E a contrapartida da culpa acaba fragilizando a gente na necessidade de ter que se redimir. Numa espécie de movimento de remorso. E aí não são poucas as vezes em que eu assisto pessoas esperando serem possuídas por uma intensidade emocional de raiva e de desgosto para então conduzirem uma separação. Aí essa intensidade vem, porque afinal de contas a relação já é toda louca e disfuncional. Ela toma a decisão para 2, 3 meses depois, às vezes 6 meses, ou às vezes até muito menos, está ela voltando novamente. Por quê? Porque a intensidade emocional passou. Foi embora. E aí como é que dá? Como a pessoa ela não treinou a atitude em fé na direção de caminhar baseado em significados e não no patrocínio da intensidade do sentimento, quando ela não percebe intensidade de sentimento, ela às vezes retrocede às decisões mais contraditórias na contramão do bom senso.